Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, hoje tem Mengão, é final do dia, dá pra curtir o domingão inteiro e só lá no final do dia, às 8h30 da noite, com transmissão do Sport TV, também do Premier, você vai poder acompanhar Flamengo e Cuiabá, direto do Maracanã. E você que tá aqui no Rio de Janeiro, cara, vamos ao estádio, ainda dá tempo de comprar o seu ingresso, vambora! Garanta o seu ingresso, você que tem vacinação completa ou que não tem, pode fazer o exame ainda. Lá no Downtown, por exemplo, na Barra da Tijuca, você faz exame e retirada no mesmo local. Lá no Bloco 14, faz o seu exame ali no estacionamento do Bloco 14 do Downtown e já sai direto ali para frente das Americanas, onde tem a retirada. E você garante presença hoje no jogo do Flamengo. Então vamos lá, vamos participar do jogo, vamos ajudar o Flamengo. O Flamengo precisa de você, vamos embora. Garanta seu ingresso ainda hoje. E você que ainda não está garantido na final da Copa Libertadores da América, tá aqui o link da Outsider Tours. Você pode garantir presença com um preço mais em conta que outras agências. Aqui, ó. E eles têm pacotes também saindo de São Paulo. E ainda tem uma outra situação. Esse pacote de São Paulo, você fica em Piriápolis, que é uma cidade litorânea, ali perto de Montevidéu. E a gente tem também pacote para você vir para a semifinal da Copa do Brasil. Fala final, será que já é uma premonição? Beleza. Semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. Você pode garantir presença também. Garanta com a Outsider. Tem pacote para semifinal. Então procure. Link no comentário fixado junto com o nosso clube de membros e clube VIP. E claro, a gente chama você também para estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito importante, você que passa por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Então, jogo às 20h30. A gente vai estar falando para vocês aqui os prováveis times, né, de cada equipe. Olha só, jogo já falei onde é que passa. A provável equipe do Flamengo. O Flamengo não poderá contar com Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, né? Infelizmente se lesionou lá na seleção do Uruguai. O Isla, que o voo dele foi cancelado e também teve um problema lá, mas que ele já falou que não foi ele, um acidente de carro lá no Chile e tal. Rodrigo Caio, que foi preservado para esse jogo, né? Então o Flamengo deve vir com uma zaga com Bruno, já que o Gustavo Henrique está voltando só agora de lesão, deve vir com a zaga com Bruno Viana, no lugar do Rodrigo Caio. O campeonato que nesse momento é disputado por Flamengo, Atlético Mineiro, e tem um pouco mais atrás o Fortaleza, né? No caso, porque o Flamengo tem jogos a menos, mas o Fortaleza chegou aos mesmos 45 do Flamengo. Só que com relação a equipes paulistas, por exemplo, o primeiro paulista após o Flamengo é o quarto colocado, o Red Bull Bragantino com 41, Palmeiras com 40. E o Flamengo tem 2 jogos a menos, que no caso, olha só, Fortaleza, o Flamengo tem 4 jogos a menos. 4 jogos a menos, olha que loucura. Bragantino, o Flamengo tem 2 jogos a menos e Palmeiras 2 jogos a menos. Então, a gente vê aí que com paulistas não tem muita briga assim nesse momento, né? O Corinthians tem 40 pontos, os mesmos 40 do Palmeiras, só que o Corinthians tem 3 jogos a mais que o Flamengo, e o Palmeiras com 40, 5 atrás do Flamengo, tem 2 jogos a mais que o Flamengo. Então, nesse momento a briga do Flamengo não é com paulistas, né? Então o Flamengo tem aí uma arbitragem hoje paulista no jogo. O árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, da FIFA. Os assistentes Marcelo Carvalho Vangassi, também de São Paulo, Fabrini, Bevilacqua Costa, também de São Paulo, todos FIFA, tá? O quarto árbitro, Rafael Martins de Sá, do Rio de Janeiro. O VAR, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, tá bom? Da FIFA também. E, como eu falei para vocês, o jogo passando no Premier e na Sport TV, menos para o Rio de Janeiro, tá? Sport TV, menos para o Rio de Janeiro. Provável time do Flamengo, Diego Alves, aí não tem muita surpresa, Mateuzinho, o Isla não veio. O Bruno Viana, que eu falei para vocês, porque o Gustavo Henrique tá voltando de lesão, não acredito que ele... Pode ser. Acho mais difícil que ele entre jogando. Léo Pereira e Felipe Luiz, tá? Aí, no meio de campo, o Willian Arão, eu acho que ele vem com Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. O Lance e o Globo Esporte falam que ele viria com Vitinho, tá? Com a possibilidade de ser o Thiago Maia aí, mudar um pouco a formação aí. No Lance, no Globo Esporte, eles falam Arão,
Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Tá? Eu acho que vem com Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro. Tá? Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. No ataque, colocam a possibilidade de Pedro e Gabigol jogarem juntos ou Michael e Gabigol. Tá? Então, Gabigol voltou, Everton Ribeiro também, mas segundo o lance, há uma possibilidade do Renato entrar com os dois atacantes, com Pedro e com Gabigol. Eu acho que o Renato não gosta muito de inventar. Geralmente, o que me vem à cabeça é o Michael ali jogando com o Gabigol. O Kennedy, que foi muito bem na partida passada, volta a ser opção no banco, junto com acredito eu, com o Vitinho. Vamos ver a escalação oficial. Os suspensos, não tem, o Flamengo não tem nenhum jogador suspenso. Pendurados, Felipe Luiz, Bruno Henrique, que não joga, Diego, que está recuperado também, está à disposição no banco. Então o Flamengo tem esses pendurados, o Felipe Luiz tem que abrir o olho, o Diego, se entrar também, Bruno Henrique não joga. Fora do jogo, Arrascaeta, que eu falei, Bruno Henrique, Davi Luiz, Isla e o Rodrigo Caio. O Cuiabá vem com Walter, provavelmente, tá, gente? Não é a escalação oficial ainda. Lucas Ramon, Paulão, Alain Empereur, Wendel. Aí tem o Auremir, PP, ex-Flamengo, e Camilo, Cleison, Jonathan Cafu ou Felipe Marques e Genison ou Elton, tá? É uma equipe modesta, mas que vem dando trabalho para muito time grande aí, tá bom? A gente tem aí eles têm o João Lucas suspenso, ele é jogador do Flamengo, né? Na verdade é do Flamengo, está emprestado lá, não poderia jogar. Se jogasse, eles teriam que pagar 1 milhão pelo João Lucas. E eles têm também alguns pendurados, né? O Alain, o Auremir, o Cleison, o Osman e o Marlon, tá? A gente tem também, fora do jogo, o João Lucas, Cabreira e possivelmente o Max, né? Porque eles não pagariam 1 milhão de reais, como fez o Inter lá com aquele cara que bancou 1 milhão pro Max jogar, né? Pro Rodinei naquela época jogar, e hoje eles não pagariam pro Max jogar 1 milhão de reais. O Diego Alves completa 200 jogos com a camisa do Flamengo, um momento aí histórico pro Diego Alves, e a gente fica muito feliz com isso, né? Um cara que teve tantas defesas importantes. Ontem a gente trouxe para vocês que ele elegeu as 5 maiores defesas dele. Aí tem uma defesa, que na verdade são 3 pênaltis que ele colocou do jogo contra o Palmeiras da Supercopa. Tem aquela do Emelec contra o cara que quebrou a perna do Dixon Arroio, né? Que quebrou a perna do Diego. Aí ele coloca também as 2 defesas na mesma jogada contra o Barcelona de Guayaquil, nessa Libertadores. Aquela do Cebolinha contra o Grêmio, né? Naquela semifinal da Copa Libertadores da América. E ele tem também a outra defesa dele, cara. Deixa eu pegar aqui aquela do... Olha, foi do Matheus Henrique. Ah, não, foi Matheus Henrique, não foi Cebolinha, né? Os 18 do segundo tempo, Grêmio 1, Flamengo 1. E o chute do Faravelli, do Del Valle, aos 9 do segundo tempo, naquele Flamengo 3, Del Valle 0. Foi importante essa defesa dele também, a queima-roupa. Ele elegeu aí uma das 5, a gente trouxe para vocês isso ontem. Eu queria falar sobre o Felipe Luiz, que é mais um jogo aí, inclusive, que eu falei que ele está pendurado, mas é mais um jogo importante aí do Felipe Luiz. E não é só o Diego Alves, que Felipe Luiz e não é só pro Diego Alves que o Felipe Luiz é um queridão, né? Ele é um dos líderes aí do elenco e dos maiores xodós da torcida do Flamengo. E o principal, tem apresentado um rendimento de destaque nos aspectos defensivo e ofensivo nesse Campeonato Brasileiro. Ele está liderando quesitos individuais relevantes enquanto a equipe segue na caça pela liderança. Quanto à destruição das jogadas, ou seja, no âmbito defensivo, Felipe Luiz lidera o número de desarmes certos dentre os atletas rubro-negros na competição nacional, no Campeonato Brasileiro. São 45, o que em 19 jogos dele resulta em uma média de 2,37 por partida, 85%, de acordo com o Footstats. Na questão de construção, Felipe Luiz, ele que
é notabilizado por atuar como um armador por dentro e não agudo no apoio, acumula 28 viradas de jogo corretas, 96% de precisão, o que faz do lateral o principal jogador do brasileiro nesse quesito. Ele também é o mais preciso para dar passes no time do Flamengo, com 95%. Já foram 1.256 passes corretos, só ficando atrás de Willian Arão em relação ao plantel, uma vez que o volante soma 1.299 com 94% de precisão. Olha só, sensacional, né? Sensacional. Que números tem o Felipe Luiz. Primeiro a acertar pelo menos 1.000 passes certos no Brasileiro no início de setembro. São muitos detalhes interessantes, né? E a gente sabe que ele será titular nesse jogo contra o Cuiabá. A torcida também do Flamengo está revoltada com a situação da Conmebol estar decidindo cobrar $250 por cada ingresso na final, na área dos clubes, né, na área das torcidas de cada clube, $250 por ingresso, mais de R$1.300, e foram muitas manifestações de torcedores nas redes. A gente fica também chateado de ver que na hora do filé os caras querem colocar o preço lá nas alturas, né? É complicado o torcedor que vem comendo pão que o diabo amassou com pandemia e tudo mais, na hora de um momento como esse, eles colocam o preço lá em cima. E sobre a situação do dirigente, do Rodrigo Caetano, dirigente lá do Atlético Mineiro, nosso rival nessa luta pelo título, a gente tem aqui uma situação que mostra que ele tem muitas confusões já, né? Ele, por exemplo, em 2010, pelo Vasco, após um jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro, o árbitro Gutenberg de Paulo Fonseca relatou que ele foi abordado quando se dirigia para o estacionamento do estádio. Caetano foi absolvido no tribunal posteriormente. 7 anos depois, quando estava justamente no Flamengo, ele acabou sendo suspenso por 30 dias depois de um Fla-Flu. Segundo o relatório, ele teria proferido as seguintes palavras: "Vocês são uns M. Com essa comissão e com esses instrutores de arbitragem conseguiram ser pior que o Índio no último clássico." Ele foi enquadrado no artigo 258, né, do segundo parágrafo lá do CBJD. E também, trabalhando no Fluminense em 2012, o Rodrigo Caetano recebeu multa de 4.000 e 30 dias de suspensão por ofensas ao árbitro Paulo Henrique Bezerra, depois de um confronto com o Cruzeiro. Em 2018, trabalhando no Internacional, se envolveu em uma discussão com o Ricardo Marques Ribeiro, que tinha apitado o jogo diante do Santos, né, na entrada dos vestiários no Beira-Rio. Foi suspenso por 15 dias. A mesma pena Caetano já havia sofrido 3 anos antes no Flamengo, né, no jogo lá diante do Palmeiras, por desrespeitar a arbitragem. Então, segundo aí o Mauro César Pereira, né, todas essas situações aí são relatadas pelo Mauro César. O dirigente do Atlético Mineiro, é comum, né, esse chororô. E eu vou falar o seguinte para vocês, né, é um chororô comum também pro Cuca, né? Aonde tem Cuca, o Cuca hoje está no Atlético Mineiro, aonde tem Cuca tem chororô. É impressionante. Aonde o Cuca está, se ainda for alvinegro, caso do Galo, tem chororô. Eu fico impressionado, rapaz. Que chororô, né? Que necessidade. É impressionante. O Cuiabá, gente, vai ser o primeiro clube do Mato Grosso a enfrentar o Flamengo no Maracanã, tá? O Flamengo jamais perdeu para um clube também do Mato Grosso, ou seja, os números aí e as coincidências são a favor do Flamengo hoje, né? A gente teve também aí uma informação interessante para passar para vocês, que o Flamengo está de olho no zagueiro que já foi do nosso Mengão, né? O Sami ganhou a Copa do Brasil de 2013 e o Carioca de 2014. Segundo torcedores.com, o zagueiro está na Udinese da Itália e seu contrato termina em junho de 2023. E a diretoria rubro-negra está de olho no zagueiro Samir e já realizou o primeiro contato. Olha só, ele foi revelado nas divisões de base do Flamengo e vendido para o clube italiano por 16 milhões de reais. Bruno Spindel e Marcos Braz já estão monitorando o mercado visando a próxima temporada.
A contratação do Samir é difícil pelo alto salário do atleta na Europa, gira em torno de 120 mil euros por mês, né? Cerca de 780 mil reais na cotação atual, com bônus de produtividade e metas individuais. O Torcedores.com também traz que o jogador recusou a primeira proposta feita pelo Flamengo, mas os dirigentes do Mengão não vão desistir tão fácil e pretendem melhorar o que foi oferecido. A multa do zagueiro é de 15 milhões de euros, 94,9 milhões de reais. Vale ressaltar que ele tem contrato até 2023 e que eu, sinceramente, não acredito que o Flamengo tente contratar o jogador agora, nesse momento, em 2022. Isso pode ser alguma conversa para mais para frente, tá, gente? A informação é do Torcedores.com, a gente respeita, mas eu não acredito que o Flamengo vai gastar dinheiro na contratação do Samir. Pode ser uma conversa já pensando os 6 meses que faltam para o contrato dele acabar, lá para frente, final de 2022, para começar a pensar para 2023. Aí beleza, mas eu não acredito em nada para agora com relação ao Samir, tá? A esposa do Thiago Mendes deu detalhes sobre a negociação com o Flamengo e criticou a postura do Lyon, gente. Olha que loucura. Deixa eu desabafar com vocês aqui um pouquinho, porque eu estou a fim de desabafar. Imagina só, o que nos diferencia dos animais é que somos racionais, certo? Imagina você estar em um trabalho no qual não te valorizam, no qual você não se sente bem, e surge uma oportunidade de você crescer, de você sair dali, de você realizar um sonho. Estou me referindo à saída do meu marido para ir para o Flamengo. E depois da pré-eleição ele me liga e fala: estou indo para o jogo porque vou assistir. E estou apoiando ele. E ele fala: Kelly, vou ser reserva. E eu disse que ele não merecia, ele jogou pra cacete no último jogo. Imagina como que fica a cabeça do cara. E aí você fala: cara, eu tô aqui, dou a minha vida, meu sangue, o melhor quando entro em campo e ninguém me valoriza. Imagina como fica a cabeça dele, né? Aí ela fala: às vezes eu venho falar com vocês porque eu gosto de dividir as coisas que acontecem. E às vezes eu tomo as dores porque estamos falando do sonho, sabe? Meu marido saiu lá do final do Maranhão para conquistar o que ele conquistou hoje. E vou dizer uma coisa para vocês: essa negociação do Flamengo, a gente chegou a abrir mão do salário que a gente ganha aqui no Lyon para poder assinar com o Flamengo. E mesmo assim, a gente não foi liberado. Não aceitaram vender ele. Para quê? Deixar ele de reserva? Ele fica mal. E eu estou falando porque aguento depois que ele chega. Se coloca no lugar dele. Você recebe a proposta de realizar um sonho. Os caras dizem não e você continua no mesmo lugar. Você dá o melhor de você e os caras não te valorizam. Como fica a cabeça? Que melhor é esse que você tem que dar para te valorizar? Não tem. Então eu falo para ele: vá jogar seu videogame, porque faça chuva, faça sol, teu salário está caindo no seu bolso. É um detalhe para quem não e um detalhe para quem não sabe. O Thiago é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Não estamos falando só de França, Europa, Estados Unidos. Estamos falando do mundo. Na posição dele, é um dos jogadores mais bem pagos. O salário está caindo na sua conta e eu estou aqui para apoiar ele a qualquer lugar que ele esteja. Desde que é Champions League, Copa ou num campinho de terra jogando a Série F, eu vou estar do lado dele. E ele fica muito mal quando ele chega, porque atrapalhar um sonho e não te valorizar depois não é fácil, tá certo? Então ela reclamando aí de não terem liberado ele para o Flamengo, um relato aí forte, triste da Kelly, e acabou que o Flamengo trouxe o Andreas Pereira, né? A gente não sabe se o Flamengo considerava que se viesse um não viria o outro, mas veio o Andreas Pereira. E o torcedor do Flamengo está feliz da vida, e ele, o próprio Thiago Mendes, né? O próprio Thiago Mendes e a esposa, a Kelly Mendes, eles... Às vezes eu confundo o Thiago Mendes com o Thiago Maia. O Thiago Maia já está aqui. O Thiago Mendes e a Kelly Mendes devem estar sabendo, estão acompanhando com certeza e estão vendo o destaque do Andreas Pereira, o Davi Luiz estreando bem, o Kennedy já fazendo uma excelente partida no jogo passado. Tudo isso vai pesando, né? E eles vão ficando chateados, é normal. E o Felipe Luiz, pra gente fechar aqui, compartilhou uma foto brincando, né, com o Ramon. Na velocidade não deu pra mim. Ele brincou com a foto dizendo que o Ramon, na velocidade,
ganha dele. E o Ramon tá aí para realmente, eu acho que o Ramon é o que tá ali para substituir o Felipe Luiz, né? Eu não vejo nenhum outro jogador ali para lateral esquerda que esteja na condição do Ramon para substituir o Felipe Luiz quando for preciso. Tomara que ele não tome o amarelo hoje, não vai tomar não, bater na madeira aqui, pra gente continuar com o Felipe Luiz, que o Flamengo com o Felipe Luiz é outro time, fora conversa dentro de campo, o cara, como eu trouxe para vocês, tem os melhores números, né? Então, é um jogador importantíssimo para o nosso Flamengo. Convido você a conhecer o nosso site oficial, urubuinterativo.com, tá aqui no nosso comentário fixado, junto com a Outsider Tours e com o nosso clube de membros e clube VIP. Eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas online, tá certo? Muito obrigado, Mengão 3-0 hoje. Não, vou mais. 4-0 Flamengo. Flamengo 4, Cuiabá 0 no Maracanã. Esse é o meu palpite. Flamengo 4, Cuiabá 0. Vamos com tudo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.